Estamos aqui com o Leandrão, Leandro Lara, promotor de justiça aqui do Ministério Público do Distrito Federal. Um grande amigo. Obrigado, Leandro, por receber em sua casa. É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho da sua vida. Eu conheço o Leandro há muitos anos. Depois vou até contar como que eu conheci o Leandro. Fico muito feliz mesmo de recebê-lo aqui. Estou feliz pelo vinho também, maravilhoso o vinho, viu? Vai ser um bate-papo muito suave. A palavra agora ao Leandrão aí. Não, eu que agradeço a deferência aí do convite e é uma honra receber um amigo de longa data, colega que eu tenho um apreço diferenciado. E Então, vamos conversar. Simbora. Então vamos lá, estamos aqui com o Dr. Leandro Lara, meu grande amigo, promotor de justiça do Distrito Federal, recebendo aqui na casa dele, tá me embriagando com vinho. Pra quem não sabe, ó gente, essa aqui já sumiu outra garrafa aqui, já é a segunda. Atrás do seu. Tá atrás do Filmmaker, já é a segunda garrafa. E uma coisa que a gente sabe que aqui na casa do Leandro não termina bem. Leandrão, conta pra nós aí. Promotor Leandro, quem é o promotor Leandro? Como que é a sua vida profissional? Como é que você vê você, Leandro, como profissional? Ministério Público é uma situação assim de grande responsabilidade. A gente vive pondo a mão na cara das pessoas, né? Você acaba apontando o dedo e falando que você está errado, que você fez isso, você fez aquilo. Óbvio que depois da sua turma aí flagrar, pegar, enfim. E muita gente tem dificuldade de assumir, de fazer um trabalho sem muito, assim, como é que eu te falo? Tem situações em que você vai fazer uma justiça do fato, que a gente vê muito, e muita gente pesa a consciência, muita gente não tem essa tranquilidade. Eu sou muito tranquilo, faço meu trabalho com uma certa desenvoltura, porque eu não fico pesaroso de absolutamente nada. Trabalhei num caso ontem, complexo, um estupro de uma criança, e aí você vê o cara vai pegar 50 anos de cadeia por uma situação de fato, assim, que você fala, poxa, isso aqui parece que não teve uma consequência muito grave, olhando de longe, obviamente, né? Mas quando você sabe do que aconteceu, do que foi feito ali, você não tem absolutamente nenhum receio de fazer seu trabalho. Então, o Ministério Público te dá uma capacidade de, digamos assim, de você fazer o que você acha que é certo, de você acreditar naquilo que você enfim, que você pondera, porque a justiça é algo subjetivo demais. Hoje a gente vê muita gente falando que é justo tal coisa, é injusto tal coisa. E cada um tem uma... Hoje nós temos os tribunais da internet, né? O Michael Sandler tem um livro sobre isso, né? O Michael Sandler, que é filósofo de Harvard. O que é justiça, né? Na verdade, discutir o que é justo ou o que não envolve uma série de preconceitos que a gente traz ali na vida já, em relação ao que a gente viveu, ou que pessoas próximas nossas viveram. Então, mas pelo menos você segue aquele ideal do que você acredita que seja o mais pertinente ali para cada caso concreto, né? Eu particularmente faço meu trabalho e, como eu te falei, da tranquilidade que eu tenho de pedir aquilo que eu acredito, 9 anos de júri. No júri é o lugar onde você mais faz a justiça do caso concreto. Hoje nós temos aí essa jurisprudência na qual você não pode condenar ninguém apenas com base na prova colhida no inquérito policial. Você precisa de reproduzir judicialmente alguma coisa. Trabalhei num processo em que era um traficante, matou uma jovem, e o traficante, obviamente, né, ameaçou todo mundo lá e falou que se alguém falasse alguma coisa, morria. E ele colocou o corpo da moça no carro, no porta-mala do carro, andou com ela na rua e falou, tá vendo aqui, ó, tá morta. Se alguém falar, morre. Você acha que alguém falou? Ninguém falou. Esse cara foi condenado. E não tivemos uma prova judicializada. Só que isso foi em 2015, Santa Maria. Hoje, se fosse hoje, esse cara estaria solto. Hoje essa tese nova do STJ colaria, porque ninguém falou nada em juízo. Ninguém. E a gente só tinha um depoimento na fase administrativa de uma única pessoa, que foi o suficiente para condenar nesse caso. Olha só que processo complexo. E eu tenho convicção de que foi ele. Não tem a menor dúvida. Até pela dinâmica ali, não, né? Não tem a menor dúvida. As evidências colhidas no inquérito policial, para mim, são suficientes. É uma questão de técnica. A nossa legislação tem uma racionalidade, o judiciário faz a interpretação mais pró-bandido possível e a gente tem que trabalhar com aquilo que dá. Nesse caso, foi feita a justiça, na minha opinião. Agora, será que se fosse hoje, seria feito? Provavelmente não. Eu não tenho a menor dúvida que não seria.
E aí essa é a nossa realidade. Você trabalha fazendo o que dá com o que dá. Você não tem mais... não podemos falar nome de ministro, não, né? Eu já até pensei. Não, a gente não pode falar nome de ministro, não, mas tá complicado nesse aspecto de você faz o seu trabalho e o que me chateia não é ver um determinado entendimento do qual eu não concordo. O que eu fico chateado é que o determinado entendimento ele só serve para meia dúzia que paga uma determinada banca bem pago. Essa aqui é a minha birra. Porque ele não é aplicado pro colega pobre do lado. Não é. Não é. O colega pobre do lado leva ferro. Aí quando entra um colega aí, o André do Rap aí, contrata uma banca de um famoso doutrinador, que eu inclusive tenho o livro dele aí, e o doutrinador vai lá fazer uma sustentação oral, tá gravado lá, pode olhar no áudio da sessão lá, quando abre a palavra para o advogado, ele fala assim, não precisa te falar nada, ele ri, e 3 juízes lá, 3 ministros riem. Brincadeira, meu amigo, aquilo ali é revoltante. E riram e conceder um HC assim, irreal. Devolver patrimônio de traficante. Assim, esse é o Brasil. Enquanto eles riem, a sociedade chora, né, Leandrão? E vai chorar mais. Na minha opinião, aí tá só começando. A gente vai ver muita coisa ruim aí, a gente vai ver muita tragédia em razão dessas interpretações. Porque a notícia que passa é essa, de que o crime compensa. De que... A mensagem errada, né? E essa mensagem errada, ela gera frutos, né? Leandrão, a gente sabe aí do seu trabalho como promotor, sabe da sua carreira, eu que sou seu amigo aí há mais de 10 anos, né? Eu falei no início, conheci o Leandro em uma situação muito peculiar. Eu fui reprovado no concurso da polícia, no psicotécnico. Será que isso diz alguma coisa, Leandro? Que não, cara. Você rigidez mental sua é perfeita. Eu sei que esse pessoal achou aí. O Leandro já virou psicólogo e psiquiatra agora. E na ocasião, o Leandro tinha pouco tempo que tinha passado aqui no MP do Distrito Federal. Me passaram o contato do Leandro, eu liguei contando a minha história, que eu queria estudar para o MP na época e tal. O Leandro foi super solícito comigo e desde então a gente construiu uma relação de amizade, de bebedeira também, né, Leandro? Que não pode esconder. Faz parte da vida. E quase virou meu cozinheiro, ó, porque ele tem a mãe aí na cozinha. Leandro, muita gente conhece como promotor, mas a pergunta que eu te faço é quem é o Leandro? Quem é Leandro Lara? Sua história? Eu acho que a pergunta é difícil de responder, né? Porque depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista que é visto. Você conceituar, definir, não define, né? Mas eu sempre sou reconhecido, todo mundo, os amigos mais próximos, quando falam uma profissão, Leandro já trabalhou nela. Porque assim, eu já fiz de tudo. Eu já vim de picolé lá em Unai, já vim de din-din Unai, lá no Cruzeiro, lá eu comecei, primeiro empreendimento foi lá. Depois como que din-din, esse nome acabou, né? Din-din é sacolé. Não, eu conheço. Depende do estado, né? Pois eu conheço conheço como din-din, mas muda muito o nome, sacolé, que mais tem? Geladinho. Geladinho, comecei com sacolézinho. Depois um picolézinho lá, aquela sorveteria só lá na ilha. Lembro demais. Perto da casa dos seus pais. Era pra cima da casa dos seus pais. Era, pra cima, 2 ruas acima. Só pagava 35%. Você vendia o picolé por 10, 35 era seu. Era um percentual alto. Tinha quantos anos, Leandro? 9, 10. Era novo. E aí, depois eu fui trabalhar no ateliê de serigrafia, trabalhei 2 anos, pintei 35 mil camisas para uma escola de Paracatu, que eu nunca esqueço, é uma faixa cinza, 2 faixas cinzas, um triângulo preto com a faixa, com a escrita, né, Liberta Seratá. Tem trauma até hoje, né? Não é trauma não, mas eu lembro da arte, porque eu pintava, para pintar uma camisa você tinha que usar uma máquina que chamava Rototex, e ela tinha 3 telas, e eu então pintava 3 vezes para fazer uma camisa, né, e tinha duas pessoas duas crianças, né, porque eu tinha 12 anos na época, quando eu terminei de trabalhar, que ele batia a camisa numa tábua com cola. Aí ele batia a camisa, você chegava, pintava 3 vezes, né? 3 telas, rodava, tinha uma máquina que girava, a tela vinha assim, tirava a camisa e colocava no varal para secar. E cheio. 30 mil camisas de Paracatu na escola municipal. Muitas outras coisas, mas dessa aí eu nunca esqueci. E depois eu fui trabalhar com a minha tia. Minha tia, aí existe a figura do cobrador, né? Você vende no crédito e a pessoa vai na sua casa. Você era o chato. Eu era o cara.
Bem, tô com a notinha sua aqui lá da Fama Confecções e... Mandar um abraço aí pra Fátima. Fátima, que é amiga tia. da minha mãe, que é pessoa... Verdade, falamos dela hoje aqui mais cedo com a sua mãe ali. E a tia Fátima é uma pessoa que eu admiro e tenho uma consideração diferenciada por ela. E aí eu trabalhei com a tia até meus 16, 17 anos. Quando eu vim para Brasília. Vim para Brasília eu tinha 17. Morei em Belo Horizonte um tempo, mas fui fazendo um cursinho para vestibular. A escola tinha um convênio lá em Belo Horizonte, eu fiquei ali 6 meses. E aí Brasília foi quando eu comecei assim, né? Primeira vez concurso, porque eu tinha um tio que era dos concursos e me colocou no caminho. Eu falei, vou fazer. Ele me deu um apoio moral muito grande. Ele falou assim, você é pobre. Se você não estudar, você tá ferrado, desse jeito, curto e grosso. Falei, pô, então Mas já funcionou, né? Aí eu falei, vou fazer concurso. E aí fiz IBGE, entrei no IBGE, entrei na TCB, Polícia Militar do DF, Corpo de Bombeiros, Ministério da União. Passei no MPU em 2008 e perdi a nomeação porque tinha uma data lá para tomar posse e eu só via o jornal depois. E foi andando assim, enfim. E esperei o Tribunal Militar e passei em alguns concursos no intervalo. Fui nomeado para analista do MPU aí já depois, né, que eu tinha terminado direito, mas não fui, não tomei posse. E no Ministério Público do Distrito Federal. Então, aí encerrou a carreira. Aí encerrei. Agora só esperando... Porque a gente brinca que a vida do brasileiro pobre é, você nasce, cresce, passa num concurso, financia um apartamento em Águas Claras e morre. Eu agora só esperando a morte chegar. Meu apartamento aí... Não, o apartamento é quitado, né? Não, tá terminando. Terminar de quitar isso aqui daqui a um dia. Leandrão, você comentou dos concursos aí, você chegou a trabalhar como... Desde criança, né? Você trabalha. E você chegou a trabalhar... Você chegou a falar uma sigla aí que é de uma... É de uma empresa de ônibus, de que é? Eu trabalhei na TCB, TCB é Transportes Coletivos de Brasília. Essa empresa eu acho que ela ainda existe aqui, muito pequenininha, mas ainda existe. Não conseguiram acabar com ela até hoje. Muitos passivos eles não acabam. Enfim, é uma empresa de transporte aqui de Brasília e ela era uma empresa grande, ela era responsável pela maior parte do transporte do Distrito Federal. E aí foi perdendo, né? A iniciativa privada foi entrando, mas no período em que eu fiz o concurso, isso foi em 96, não, 95, foi o ano que eu vim pra cá, em 95 e 96 eu tomei posse lá. E aí trabalhei lá 3 anos, fiquei 3 anos como cobrador de ônibus. Antes disso eu estava no IBGE, passei no IBGE, fiquei 6 meses no IBGE, só que o IBGE era temporário, recentemente em 96. Então eu saí do IBGE para tomar posse na TCB. Então você foi cobrador de ônibus e você viveu ali muitas experiências ali que você ainda guarda até hoje, né? Quando era cobrador de ônibus. Se eu dissesse hoje com um tom sensacionalista de cobrador de ônibus a promotor de justiça, você, Leandro, naquela época acreditaria nisso? Olha, a gente não tem a mínima ideia. Primeiro porque quando eu decidi fazer direito, embora tenha sido no meu segundo grau, eu estava cursando o segundo grau, quando eu decidi fazer direito, eu não tinha ainda a noção do que poderia me gerar um curso de direito. Então eu fiz o direito pensando em concurso, mas eu não sabia. O juiz, promotor, delegado, defensor, não tinha essa ideia, não tinha essa noção. Na verdade, eu não entendia a estrutura jurídica até então. Mas eu estudava para concurso com a determinação de melhorar de vida. Eu não tinha essa percepção do cargo. A gente, quando está numa situação social desfavorável, assim, o assunto mudaria de foco, mas a discriminação... Não, mas pode mudar o foco. A discriminação que a gente fala hoje aí, a discriminação racial no Brasil, eu acho que a discriminação social ela é mais forte do que a discriminação racial. O pobre ele é muito mais discriminado do que qualquer outra categoria. Muito mais. Você vê com muito mais frequência. Isso eu falo por experiência própria. Ser pobre é pior do que você ter qualquer outro adjetivo aí de raça, classe, de categoria, enfim. Não tenha dúvida disso. Mas é outra discussão. E eu, percebendo isso, eu falei que eu quero melhorar de vida. Eu vou estudar. Quer deixar de ser pobre. Porra, porque, meu irmão... Continuar pobre, mas menos pobre. Porque a gente continua sendo pobre, na verdade. Né? Depende da referência que você adota. Se a gente adotar quem realmente tem dinheiro no Brasil, nós somos os coitados até hoje. Então, mas, independentemente disso, o foco era esse. O foco era você ter uma condição de vida que te permitisse ter dignidade, ter o básico. Porque na minha casa a gente não comia carne todo dia, na minha casa você não tinha uma série de coisas comuns que a gente vê hoje na classe média baixa que tem. Na minha não tinha. Então, isso faz com que você veja o mundo de outra forma. Leandro, você falou aí, na minha casa a gente não comia carne todo dia, era algo comum.
sobre sua origem, sua família. Você acha, assim, que a gente sabe de todas as dificuldades, se você não comia carne, não foi porque seu pai não queria te dar carne ou que sua mãe não queria te dar carne, mas porque eles viviam numa condição ali que inviabilizava isso, a condição social e econômica. Sim. Mas, apesar disso, eu tenho certeza que eles passaram valores sólidos para você para chegar onde você chegou. Família, Leandro. Qual a importância da família em todo esse processo? A gente que estava conversando, fui no seu aniversário, né? Aquele aniversário que eu bebi todos antes do plantão, gostei pro plantão, furei o pneu do carro, sujei tudo. O Leandro me dando 40, foi 43? Como que é aquele licor? É um licor 43. Ave Inclusive Maria. tem aqui, você quer tomar um? Vou te dar um. Então, pra lembrar. Vou te dar uma dose dele ali já. Aí, Leandrão, eu que estive lá com a sua família, eu vi o carinho que vocês tinham um pelo outro, você que estava me contando aqui das suas recentes perdas, né? A importância da família em toda essa jornada, Leandro. Cara, eu acho que sem família a gente não vai em lugar nenhum. Meu pai, ele tinha a 4ª série do ensino... É porque ele falava primário, né? O ensino fundamental. 4º ano do ensino fundamental. Minha mãe tinha a 7ª série do ensino fundamental. Então você pode ver que não eram pessoas bem formadas, né? E é engraçado, porque valores não tem nada a ver com grau, com nível cultural. Educação não tem. E hoje, o que eu percebo é que, assim, é imprescindível. Eu nunca te contei isso não, mas eu vou te contar uma história aqui. Quando eu morava em São Sebastião, eu tinha 18 anos de idade. E eu já dirigia, porque meu pai me ensinou a dirigir muito novo. Então eu sempre tive carro, sempre dirigi. Um dia um cara chegou pra mim, o vizinho do lado lá. Bora fazer um assalto. Tem um cara que vendeu uma casa no Lago Sul, ele tá com 400 mil reais na casa. 400 mil reais em 98. É 2 milhões, 3 milhões. É muito dinheiro, muito dinheiro. E ele me chamou e falou, você vai dirigir. E a gente divide o rateio. Eu demorei mais ou menos 0,3 segundos para falar não. E depois eu fui tentar, assim, passado o tempo, eu fui tentar entender por que eu falei não. E não foi por mim, porque o dinheiro para mim naquela época era um negócio pobre, novo, né? Eu não teria coragem de olhar na cara do meu pai e da minha mãe se eu tivesse um dia sido preso por qualquer motivo desse. Porque seria uma desonra gigantesca. E aí eu vejo que os valores familiares, eles são fundamentais para você ter comportamentos que as pessoas esperam de você. Que hoje parece que não está na moda, né? Não tá na moda. Tá absolutamente fora de moda. Mas é o que eu aprendi e hoje eu reconheço que se não fosse a minha família, talvez eu tivesse aceito um convite desse, ou não tivesse uma família como eu tive. Como hoje eu vejo. A entrevista ia ser na Papuda. Nem ia. Você não ia entrevistar o cara da Papuda. Nem ia. Pra você ver como são as coisas. Então eu reconheço que família, se você não tem, porque você, por alguma outra circunstância que não depende da sua vontade, tudo bem, mas se você às vezes não tem uma relação das melhores, tenta consertar, porque a melhor coisa que a pessoa pode ter é gente que realmente gosta de você, pelo que você é, e não por outras variáveis, né? E sente muitas saudades das perdas recentes que você... Cara, demais, a gente sente muita falta. Pai, mãe, não tem nada mais importante não, a gente sente muita falta. E aí eu passei por um caminho, meu pai foi diagnosticado com câncer nos ossos há uns 10 anos, e já era uma doença que poderia levá-lo, né? Ele resistiu durante muito tempo. Quando ele foi diagnosticado, é uma sensação de impotência gigantesca. Eu passei por isso, eu sei então, bem. Então você, e assim, no meu ponto de vista, a gente começa a dar valor naquilo que não é material. Hoje, eu tenho um ponto de vista completamente diferente de 20 anos atrás, de 10 anos atrás. Mudou, sim, 180 graus, totalmente diferente. Se você tiver saúde, você consegue trabalhar, você consegue sobreviver. Se você colocar na ponta de um lápis o dinheiro que você precisa para se manter vivo, para você ter uma condição de vida básica, não é muito dinheiro. Você não precisa de muito dinheiro. O dinheiro que muita gente está correndo atrás é para impressionar quem eles não gostam, é para ter um padrão de vida que não é nem o desejável. Você entende? Então, assim, na minha opinião, hoje, assim, a experiência de vida é secundário, essa briga por mais, por mostrar, por ser o que não é. Você tem um padrão de vida que o seu dinheiro pode te dar, ótimo, não tem problema. Agora, até deve usufruir. Claro, esse é o sentido do seu trabalho. Agora, você querer ser o que você não é, e é o que a gente vê muito, mas... Eu brinco, Leandro, que um dos males da nossa humanidade é querer viver uma vida que não se tem.
E é o que mais Entendeu? tem, mais Mas tem aí isso. meu pai já falava isso depois que eu fui entender, depois de muito tempo, que é o ditado antigo, que galinha que acompanha pato morre afogado. Eu conheço essa história. Mas não é verdade, muita gente sofre muito, pô, porque fica querendo ter uma vida que é totalmente fora daquilo que a própria realidade dela pode proporcionar. Leandrão, falando nisso, cara, tu me falou uma coisa aí muito legal. Enquanto você caça aí, o que você perdeu aí pra cozinhar? Minha secretária muda de lugar, não acha. Rapaz, me fale uma coisa. Você falou que trabalha desde moleque. Qual a importância que você acredita que esse lance de trabalhar, hoje a gente vive, é uma ideologia de que não pode trabalhar. Que não pode trabalhar, que o trabalho é... Tudo bem que a gente sabe que existe exploração de trabalho infantil, nós não estamos negando isso. Mas nós fomos moldados com o trabalho. Eu estava conversando aqui com o Bruno, nosso filmmaker, que um dos meus primeiros trabalhos foram com imagem. Sua mãe era fotógrafa? Minha mãe era fotógrafa. Você sempre com ela lá. Minha mãe era fotógrafa, comecei a trabalhar com vídeo. E a minha pergunta é, isso me ajudou. E você? O que você acha que o trabalho desde de novo, tanto a questão do trabalho, como a questão que extrapola o trabalho, que é a questão da responsabilidade, de você já ter responsabilidade. Porque responsabilidade, ô Leandrão, é saber que seus atos geram consequências e que você deve assumi-las. Com certeza. Qual a importância do trabalho na sua vida? Se você não tem uma ocupação, se você não tem uma razão de ser, se você não sabe de onde vem o alimento que você põe na sua boca todo dia, quem que está pagando por ele? Quando você toma consciência do valor desse ato necessário para você sobreviver, você começa a mudar de ponto de vista, a forma de ver as coisas. É importante, claro, a criança ter o tempo necessário para se desenvolver as suas capacidades e potencialidades. Mas a gente vive num mundo hoje em que parece que a irresponsabilidade ela é mais valorizada. Você não valoriza mais aquilo que faz com que a pessoa cresça, que faz com que você tenha noção do valor das coisas. Hoje você vê todo mundo aí, a juventude depressiva, doente, porque esperam mais do que merecem, querem mais do que podem. Olha só do lado. Pai que não consegue dar, eu já presenciei situações em que uma jovem não tinha o que queria e tentou suicídio. Porque não tem o que quer, porque não tem um patrimônio, um celular da moda que a coleguinha tem. E a frustração é a tônica da vida. E a frustração é a tônica da vida, porque a vida, o mundo, e o que eu acho mais assim, mais complexo de visualizar, de entender, entender eu entendo, né? De explicar. É como as pessoas idealizam uma realidade que elas não podem, que elas não têm, mas porque elas vêm do lado, elas acham que merecem, que o pai tem que dar conta, que a mãe tem que dar conta. Quando você coloca a realidade na frente, vai trabalhar, vai conseguir o seu dinheiro, aí tudo muda. Aí é onde a pessoa fica doente, onde ela fica depressiva, porque ela vê que o mundo não vai tratá-la como o pai e mãe trata. Não são deuses, não são reis e rainhas da Inglaterra, que eu sempre brinco, né? Você está achando que é rainha da Inglaterra? Você está achando que você merece algo mais do que eu estou te dando? Não é assim. O mundo tá aí para todo mundo, é ruim para todo mundo, é triste para todo mundo. A gente, na nossa história, né, Leandrão, a gente teve muitas perdas e, pô, isso é muito difícil, né, Leandro? Você falando aí que as frustrações, se a gente quer formar descendentes, filhos no caso, para enfrentar o mundo, a gente tem que aprender a ensiná-los a lidar com o dissabor. Porque o mundo não é uma fábrica de sonhos. Às vezes é uma fábrica maior de pesadelos. A experiência que eu tive de realidade na cara todo dia, porque a gente não tinha esse tratamento diferenciado que eu vejo de classe média baixa hoje. Não era não, era na base do porrete. E assim, hoje eu vejo, vou te falar de pequenas coisas. Quando eu era criança, eu chegava perto do meu pai, conversando com a minha mãe, as pessoas, minha mãe olhava, meu pai olhava, você já sabia que você não podia nem chegar lá. Você já sabia, olhou, tô conversando. Quando eu insistia, eu tô conversando. Acabou. Hoje, se você estiver na roda de amigos e chegar uma criança, o que acontece? A conversa para. O que foi? O que você quer? Para. Tipo assim, o rei chegou, a rainha chegou.
Isso aí já demonstra como está invertido as coisas. Como você coloca. E eu vou te falar, é psicologia. Se você mostra para a criança que ela tem esse poder, ela vai usar. A criança é inteligente. E hoje elas estão fazendo o que elas querem. E assim, que deixe bem claro que isso não é uma crítica às crianças, Não. porque elas estão usufruindo do poder que Claro. está sendo concedido. O pai é que está errado, a mãe que está errada de criar dessa forma. Psicologicamente, a gente não precisa de falar. A ciência psicológica trata isso de forma muito clara. Se você permite, se você autoriza, ela vai usar dos instrumentos que ela acha que deve, que pode. Criança é inteligente. Você acha que quando ela chora e se atende, ela vai fazer o quê? Ela vai chorar, pô. Ela chora, é instintivo. Até um cachorro aprenderia, o ser humano vai aprender. Então eu vejo que nós temos hoje uma sociedade completamente perdida. E o que é interessante, a sociedade ocidental está perdida, a sociedade oriental não. Você acha que na China está assim? Você acha que na Rússia está assim? Não está não. Não está não. Na Rússia. Você acha que o Oriente. Na Rússia proibiram tatuagem, na Rússia proibiram qualquer televisão divulgar homens, trejeitos femininos. Homem é homem, mulher é mulher. Engraçado, né? Se a gente falar isso aqui, a gente já vai chamar. Você já vai ser preso. Somos homofóbicos, somos homofobia hoje. Se você falar que homem é mulher, já é homofobia. Já, tá, assim, já é uma inversão total. Você não pode nem ter uma opinião diferente do que estão dizendo. Lá não. Lá tem uma forma diferente de tratar as pessoas. Eu acredito que eles vão dominar esse negócio tudo aí. Em breve, não vai demorar muito não. Então, aproveitando esse ponto, e que você está cozinhando, vamos lá. A gente sabe que o Leandro é promotor, a gente sabe que o Leandro né? O Leandro faz o trabalho de promotor de justiça, que é outra coisa que eu acho muito errado, Leandrão. Confundir o que você faz com o que você é, né? E olha eu aqui confundindo. Não, mas isso é normal. Não é nem assim, às vezes, eu não digo nem que é confusão, é uma forma de você generalizar um conceito. Mas está tudo certo, isso aí faz parte. Então você me perdoa, mas vamos falar em hobby. Cozinhar, pelo visto que eu tô vendo, é um hobby, né? Aprendeu como, Leandro? Na verdade, eu gosto de comer, né? Começa aí, eu gosto de comer. E aí, quando eu gostar de comer, já é o primeiro passo para você começar a ficar chato com comida. E aí, à medida que eu vou em restaurantes e vejo uma comida diferente, eu falo assim, cara, como é que... 90% eu consigo replicar. 90% eu replico. Isso aqui, por exemplo, eu comi num restaurante. Vou fazer o prato hoje que eu comi. E aí eu vou... Hoje em dia, a internet é a mãe, né? Você consegue tudo no YouTube, você consegue tudo em livros. Eu comprei alguns livros, leio alguns livros aí de culinária, você aprende algumas coisas, alguns conceitos básicos. E teste, prática, você vai adaptando o paladar, você vai aprendendo a fazer a comida que você gosta, do jeito que você gosta. E isso faz com que a satisfação em comer vire algo especial e não apenas uma questão de necessidade fisiológica, assim. E é muito bom você aprender a agradar seu paladar. Não te aconselho não, porque você já está crescendo. Eu tô gordinho, né? E eu tô barrigudinho, eu tô preocupado com a câmera. Porque pode ser que eu apareça bem barrigudinho, eu vou ter que fazer algum efeito, alguma coisa para poder diminuir a pança. Mas Leandro, te interrompendo, meu irmão, dando uma de Faustão aqui. Cara, isso que você falou é fundamental. A gente, se não tiver uma válvula de escape, de fazer algo que a gente gosta, e para quem tá estudando, para quem tá lutando para alcançar algum cargo tão sonhado, o que você fala sobre o meu ponto de vista é o seguinte, Leandro, você tem que lutar por seus sonhos e ter compromisso com as suas escolhas, mas você nunca pode esquecer de deixar de viver o hoje, porque às vezes você vive a prazo, entendeu? Você esquece que o que você tem hoje, pensando que a vida só faz sentido se um dia se concretizar o que você tiver amanhã. O que você tem a dizer para as pessoas que estão lutando pelos sonhos delas e que às vezes estão deixando de ver a mãe e o pai que está ali do lado dela, apoiando ela só naquele momento, que pode ser que no momento que ela consiga o carro que ela tanto sonhou, a maior riqueza que ela tinha, ela sequer notou, que era ter do lado ali apoiando quem ela amava. O que você tem a dizer sobre isso? Na verdade, na minha opinião, o concurso público está cada dia mais difícil. Não pela quantidade de gente fazendo concurso, sempre teve muita gente. O problema hoje é o acesso à informação. Antigamente o monopólio da informação ficava com quem tinha uma condição financeira para poder ter acesso a um cursinho, a um material diferenciado. Hoje você acha tudo na internet com preço módico. Então dificulta, porque você democratiza o acesso a esse O que é bom, conteúdo, né?
O que é bom. Dificulta, mas tem um lado bom da coisa. E o problema é você conciliar. Eu, por exemplo, demorei a passar num concurso do MP, que assim, o que eu sosseguei, porque eu estava numa fase boa de vida, já tinha um salário, então já gostava de um todinho. Eu estudei a vida toda e nunca estudei final de semana, né? Todo final de semana eu tava bêbado. Não, eu tive uma época que eu parei com tudo. Por isso, porque batia na trave, fui reprovado no Ministério Público de Minas por 0,21 pontos. 0,21 pontos. Na segunda Eu fase. por 0,20. Pois é, e foi reprovado o juiz federal 0,6, a AGU 4 pontos em 400, 4 em 400, ou seja, 0, bolinha. E aí eu percebi que precisava de dar um time, vou dar um foco. Fiquei um ano, aí eu fiquei um ano focado assim, em cima. E aí vieram, né? A palavra vencedor é de quem vencedor, né? Vem disso, você tem que ter essa noção. E a disciplina não é fácil. Você se privar não é fácil. Eu, na minha cabeça, sempre valeu a pena. Sempre valeu a pena privar, fazer o que tem que ser feito, responsabilidade primeiro. E o fato de eu estar assim, mais tranquilo, porque eu já tinha tomado posse em outros concursos e tinha uma condição de vida já Estável. estava tranquilo, estava pagando as contas ali. Você fala, se não der nada, não vou morrer de fome. Então você fica mais... Agora, quando você não tem, ou quando você precisa realmente, né? Aí o esforço, no meu caso, foi maior. E eu acabei tendo essa noção de falar, vou dar um sprint aqui. Só que tem gente que o sprint não resolve. Tem gente que precisa... Porque, vamos lá, se você falou que estava bêbado no final de semana, é pouco provável que segunda você estivesse bem. Não, mas era só sexta, no máximo sábado. Ah, então tá. Porque se você passar o final de Não, semana... domingo sem chance. Pois é, porque se você passar o final de Segunda semana, tinha que você vai ficar bom lá para terça-feira. Aí você estuda de terça a quinta, sexta você tá bem de novo. Mas o bêbado é hiperbólico, Então, porque assim, eu só não estudava no final de semana. Eu tirava para curtir, porque eu não trabalhava. Aí eu sempre trabalhei, eu saí do meu serviço para estudar. E eu já estudava de segunda a sexta no nível hiper hard. Aí quando eu não estudava de segunda a sexta no hiper hard, eu não me dava o final de semana. É isso aí. A diferença é essa. É um mecanismo de compensação. Eu cumpria a meta na semana, então no final de semana eu não preciso estudar. Final de semana eu vou curtir. Segunda também de novo. E você fez bem, porque a dificuldade está em ter uma disciplina mínima para as coisas funcionarem, né? Ter um critério objetivo e cumprir o que você propõe. Eu pensei em fazer concurso novo um dia desse aí. Estudei 3 meses, falei, não quero não, cansei. 3 meses foi suficiente para desistir. 3 meses e... Porque tá tranquilo, eu queria fazer advogado do Senado, que é um cargo que você tem uma certa mobilidade para advogar. Se eu pudesse advogar hoje, seria uma outra realidade, né? A experiência de 11 anos de MP te coloca adiantado em diversas matérias. E salário, aí eu pensei, 3 meses. Não dá. Mas você não desistiu da comida, né? Que eu tô vendo que você tá dedicado aí. Mas é porque a gente come todo dia, né, cara? Então a gente vai esperar a sua comida ficar pronta e a hora que a gente comer aqui e almoçar, a gente termina lá na sala esse papo aí, Leandro. Bicho, tu é foda, tu é um cabra fudido. Eu posso falar isso no YouTube? Acho que não sei se o YouTube tem. O YouTube veta essas palavras aí, qualquer vai coisa. Vai ter que pôr um... Eu não sei, ele vai saber de forma melhor que eu, mas eu acho que... Fala, foda-se também. Mas é mesmo, né? Não sei disso não. Fechou então, pessoal. Vamos aguardar aqui a comida ficar pronta. Aí eu vou dar um take da comida para ver se vocês vão aprovar a comida do Leandro. Ficou estranho nessa frase. Não, qual que farás? Você vai aprovar a comida do Leandro. Não, vai provar a comida, mas é verdade, né? Verdade, aí é contigo. E depois a gente continua a segunda fase aqui da entrevista. Tamo junto. Leandrão, então falou pra gente um pouquinho do que você já viveu, né? Mas não falou pra gente um pouquinho do que você quer viver,
que você tem como objetivo de vida daqui para frente? Tá casado? Essa questão de viver, assim, Danilo, hoje, sério, eu tenho 45 anos de idade. Tá velho, hein? Pois é. Depende do ponto de vista, né? Mas eu tenho uma perspectiva na minha mente que eu tenho mais tempo para trás do que para frente. Pela média, pelo que hoje a medicina está falando, eu tenho menos tempo para frente do que o que eu vivi para trás. Eu não tenho nenhum objetivo de vida de conquista. Não tenho. Tenho 2 filhas criadas, estou casado, saúde, está indo tudo bem. Se eu conservar isso, e eu não vou conseguir, porque a saúde agora só piora, né? Então, infelizmente. Mas eu não tenho, assim, grandes objetivos. Quero fazer um doutorado, quero fazer um pós-doc, quero falar uma outra língua. Estou estudando inglês há 7 anos. Hoje eu consigo falar inglês, e eu acreditava que eu não falaria. Eu estudei inglês 2 anos, me achando um retardado mental, mas eu falei, vou desistir não, porque eu vejo gente menos inteligente do que eu falo, eu aprendo. Realmente, demora mesmo, mas eu consegui. E eu quero essas coisas, mas não são conquistas que vão mudar a minha vida, são coisas que vão acompanhar um desenvolvimento. Tenho lido mais, tenho aproveitado vinhos melhores, bebido menos, mas com mais qualidade, as coisas têm sido assim. Mas hoje tem bebido muito. Não. Hoje que eu falo. Hoje nós tomamos 2 garrafas do vinho do Galvão Bueno, da esposa do Galvão Bueno aí, que eu comprei na promoção, comprei 6 garrafas, tem mais 4 ali, eu acho. Então, assim, eu bebo menos, mas com mais qualidade. Não viu muito? Você gostou do vinho? Pois é, mas é bom mesmo. Então, assim, essa é a ideia. E de vez em quando, a gente pode dar uma saída ali da média. Agora, o que eu tenho por vontade de ver, assim, era melhorar para todo mundo, né? Porque o que a gente está vendo aí parece que não vai melhorar para todo mundo. E aí que é o chato da vida, de você ver um monte de gente se ferrar por escolhas, né, da maioria. Não, e quando você fala melhorar para todo mundo, Leandro, é interessante porque, assim, existem espectros político-ideológicos distintos para se chegar ao mesmo objetivo. E que fique bem claro que, independente daquilo que eu ou você ou qualquer pessoa pense, quando você vislumbra a possibilidade de um futuro melhor, você só está distinguindo o caminho. Que às vezes a gente acredita em caminhos que outras pessoas não acreditam. Mas que no fim o objetivo é o mesmo. Naquele caminho que você vislumbra, que seja possível para as pessoas ter amanhã um futuro melhor, eu conhecendo você, Leandro, é o caminho da independência, né? É o caminho de que essa ação, ela pode até ter o Estado como um fomentador, mas nunca o Estado como um agente principal. Como responsável, concordo com você. Eu lembro, quando eu tinha 19 anos de idade, tinha uma serralheria em São Sebastião, e eu lembro que todo janeiro e fevereiro eram meses difíceis, porque a gente não tinha muito serviço, o pessoal tinha gastado dinheiro no final do ano, então a gente tinha uma dificuldade de trabalhar, ganhava bem menos. E eu percebo a realidade daquele que não tem um salário fixo, que a maioria das pessoas não tem uma renda como a nossa, que todo mês você recebe seu salário e tal. Quando você pensa na realidade, como é difícil. Meu pai e minha mãe a vida inteira não eram concursados, tadinhos, né? Simples. E eu vejo a dificuldade que é de você colocar o feijão com arroz na mesa ali. Eu vejo essa realidade, eu vejo isso hoje. Eu sei olhar para o lado e falar, cara, olha só como é que tá. Às vezes assim, até eu já vivi isso, né? Eu já vivi isso. Já vivi e sei que não é fácil. E assim, agora eu te falo uma coisa, muita gente não sabe da metade, né? Eu já fiz... É ilegal esse negócio, né? Hoje é uma contravenção penal. Transporte legal de passageiro. Eu saía de São Sebastião até o Lago Sul conduzindo, eu fiz isso. Mas precisava de dinheiro, pô. Na época da minha vida lá, quando eu tava... Vamos fazer, pô, tá todo mundo fazendo. Na época era o Roriz aí, governador do DF, uma zona total lá, todo mundo fiz. Nunca tive problema, né? Mas poderia. Hoje é um exercício legal da profissão, dá uma multa pesada. Naquela época não tinha controle nenhum. Ainda bem que tá prescrito, né? Tá prescrito, não adianta ir atrás. E nunca capotou o carro. Nunca, né? não. Matou ninguém. Não, Deus me livre. Todo mundo inteiro. Mas aí eu vejo assim, eu sempre corri atrás. Então esse é um detalhe, a gente correr atrás. Não esperar cair do céu. Hoje as pessoas esperam cair do céu, esperam
alguém resolveu o problema. E eu acho que aí é que se encontra essa ideologia mais na esquerda que acha que não é a pessoa que é responsável pelos problemas dela. Elas acreditam que é o Estado, é outra pessoa que tem que resolver. Na verdade, tem que saber onde a corda aperta e correr atrás. esse fenômeno, né, de terceirização da responsabilidade ou de expiação da culpa é um fenômeno mundial, né? O Theodore Dalrymple, que escreve lá, tem vários livros, né, que é o Anthony Daniels, que é psiquiatra, ele trabalhou em várias prisões como psiquiatra na Inglaterra. Ele deixa bem claro, tem um livro dele que chama, inclusive, A Faca Entrou, porque um dia diz ele que questionando o cara que furou alguém com a faca e matou alguém com a faca, ele falou, não furei não, a faca entrou. Então o nível de terceirização da responsabilidade pelas próprias escolhas, isso aí é preocupante. E a gente sabe que isso também atinge quem está ali na preparação para um cargo público, para alcançar algum objetivo nos concursos públicos. Leandro, o que você deixa de recado para quem está ali lutando para alcançar o tão sonhado cargo público, independente de qual ele seja? O que você deixa, Leandro, pela vivência, pelo tudo que você passou, como recado, você que já trabalhou em vários locais, qualquer coisa que eu perguntar, você já fez. Eu tô até com medo de perguntar e descobrir o que eu não quero. Nunca. O que você deixa de recado para essas pessoas? Não desistir. Eu acho que o mais difícil é não desistir. A resiliência, eu acho, na minha opinião, é a característica mais escassa hoje. É o que a gente vê de mais raro. As pessoas elas estão com um viés imediatista muito aceso. E tudo tem um custo, né? Tudo tem um custo. E todo mundo pensa de forma imediata, o prazer mais rápido. A Bíblia tem lá, né, a porta mais larga. Todo mundo quer a porta mais larga. Então, ninguém quer a portinha estreita, ninguém quer o caminho, a escadinha. Todo mundo quer ficar na planície com a porta larga. Então, não desistir, eu acho que é a chave. Agora, óbvio, a pessoa tem que ser realista. Lá em casa, eu comecei fazendo concurso, as minhas duas irmãs foram aprovadas em concursos, consegui influenciar alguns primos, tem primos concursados, as pessoas que conviviam comigo foram. O último discípulo aí tomou posse essa semana passada, irmão do Sidney de Naí, depois de muitos anos resolveu fazer concurso, em 2016 fez um concurso da fundação, foi nomeado, tomou posse, agora está trabalhando, o cara tem 40 anos de idade, primeiro concurso dele, está feliz, radiante, mudou de vida, agora. Eu acho que nunca passou do tempo para quem realmente planta. E ele tinha uma dificuldade de aprendizado, porque ficou muitos anos fora de escola, estudou, dedicou, ralou. Eu falei, cara, desiste não, vai. Então assim, não desistir, correr atrás, ter fé. E óbvio, né? Fazer a sua parte, que é o que as pessoas acham que... Né? As pessoas acham que cai no colo. Não existe, nada cai no colo. Não tem nada de graça. A sociedade, o mundo, a vida não te dá nada de graça. O preço é alto. Agora, quem paga, recebe. Quem não paga, não recebe. E as pessoas sabem disso. Então, as pessoas às vezes reclamam. Elas reclamam porque está exercendo o papel de reclamar gratuitamente. Mas elas sabem que não plantaram para ter. Quem planta, colhe. Quem não desiste, quem corre atrás, não tenha dúvida que alcança. E que recado, Leandrão, que você deixa para as pessoas que estão nessa luta? Além de não desistir, além de saber que vai ser difícil, foi difícil para você, foi difícil para mim, talvez, sendo honesto, mais difícil para você do que para mim. Não, é difícil para todo mundo. Mas qual recado você deixa, além de que é difícil, qual recado você deixa no sentido de que as pessoas saibam que nós também passamos por dificuldades? Porque assim, é vendido hoje, Leandro, que se você alcançou o êxito, você é um super-herói. E apagam toda a cronologia de lutas e derrotas que você teve para chegar onde você chegou. E você sabe que foi difícil, eu sei que foi difícil, e se a gente vender alguma coisa que foi muito fácil, que a gente é um super-humano, a gente está mentindo. Então, que recado você deixa para quem às vezes está na luta ali, esbarra em um obstáculo e pensa em desistir, como você falou, não pode desistir, mas o que você, no momento mais difícil da sua vida, que eu sei que teve reprovações também, o que você pensou
para superar esse obstáculo imediato ali? Eu falei o mais objetivo, eu disse não desistir. Mas ninguém consegue não desistir sem antes ter um motivo para continuar. Aí cada um tem que buscar entender o que motiva a pessoa. Porque o mais difícil, que eu falei de resiliência, falei de você não desistir, só que eu tinha uma vontade de, primeiro, melhorar de vida num determinado momento. Depois eu tinha 2 filhas para dar uma condição melhor, então isso é um incentivo diferenciado, porque com a renda que eu tinha, eu não conseguia fazer o que eu queria. Então eu tive um motivo. Só que cada um vai ter um motivo diferente. Identifique aquilo que te motiva. Se você está na vida boa, quem nasceu numa classe média, não está precisando de nada, tudo bem, mas quem não, já está em um excelente motivo. Eu colocava um valor. Fudido, né? Eu vou te falar um negócio, vou te falar uma coisa. Minha motivação pelo qual eu não desistia é porque eu colocava o salário do concurso que eu ia fazer, eu pregava num papel o salário, tal. Eu olhava aquele salário e falava assim, isso muda a minha vida. Tá ali meu motivo. E eu olhava aquilo, cara, se eu ganhasse esse salário, eu ia fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Isso era meu motivo. Não disse por quê? Porque eu quero aquele salário. Porque isso muda a minha vida. E eu olhava assim, aquela pilha de livro. Uma pilha de livro, salário. Se eu colocar a pilha de livro aqui, eu consigo aquele salário. É só isso. É só isso. Ah, não é difícil. Não é fácil. Mas eu não desistia porque eu tinha em foco essa mudança por diversas razões. Então, o que as pessoas hoje não fazem, eu vejo isso, por uma série de razões. É o imediatismo, achar que não consegue. Tomei mais pau do que fui aprovado, óbvio. Eu tenho mais lembranças de reprovações do que de aprovações. Mas não adianta você cair e achar que não consegue competir. Se você cair você vai ficar para trás, você vai ficar na poeira. A fila segue, né? A fila segue. Concurso você não faz para passar, você faz até passar. Para quem vai fazer concurso. Para quem não faz, quem vai para qualquer outra área de atuação, prepare-se para concorrer. A briga é feia, a briga é de foice, meu amigo. Cargos bons em qualquer empresa. Eu trabalho em empresa privada também. E eu vejo a briga que é para um cargo melhorzinho, para uma posição melhorzinha. Qualquer coisa de destaque é briga, é porrada. Porrada obviamente, não no sentido literal, né? Mas no sentido que as pessoas estão ali disputando, dando o seu melhor. Então, assim, não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Hoje eu vejo isso com clareza. Mas você fala, não é fácil para ninguém. Aí se eu vou identificar as maiores dores e as maiores dificuldades que você teve na sua vida, seja nos concursos, seja na vida como um todo, você conseguiria indicar pra gente? Olha, as dificuldades elas são várias, são das mais variáveis, desde dinheiro, de você não ter um dinheiro para fazer um concurso. Eu, por exemplo, precisei de me endividar para fazer concurso, porque o meu salário não dava para pagar. Eu já tinha 2 filhas, já tinha 2 pensões alimentícias, eu tinha compromisso com a casa que eu morava, com o meu aluguel, com despesa. E para você fazer uma prova hoje em São Paulo, Rio, Nordeste, não dá para ir de ônibus. Uma passagem aérea, um hotel, na época, não ficava menos de R$800. Na época, para eu pagar uma inscrição, para eu pagar uma diária de hotel, eu pagar ida e volta de avião no final de semana, não ficava menos. Imagina você fazer mais de 30 concursos, ganhando um salário de técnico judiciário. Não era fácil. Então, precisei de me endividar. Eu lembro que eu pagava as contas, acertavam contas com restrição de imposto de renda, com 13º, com férias, porque a gente precisava de tudo. E vou te falar uma coisa, se você não acreditar em você, se você não investir, eu investia, porque é um investimento. E alto, porque você se endivida. E cada vez aumentava a carga horária de estudo, cada vez focava mais, cada vez dedicava mais, até falar, não, agora eu parei. Fiquei um ano sem sair, um ano sem gandaia, um ano sem... O Nanderson, meu primo, me ligava 4 da manhã, vem cá, tô com as gatinhas aqui, mandava foto lá, não sei o que, eu falei, cara, vou não. E não ia. E me zoou muito tempo por causa disso, mas ele falou, o Léo estudou, porque eu realmente estava focado. Porque eu estava batendo na trave, né? Você me lembrou meu primo, Leandro. Meu primo ia lá em casa me visitar, aí tocava o interfone, eu atendia, é o fulano. Pega o tubinho quando você vai falando. Eu não posso falar o nome, né? Eu posso? Pode, ué. O Elvis, se falar o nome 3 vezes, ele não aparece. Então vem cá, gravador. Aí eu já falei 2. Aí já falei só 1. Aí Elvis foi,
chegava lá em casa, eu tava estudando, atendia ele, o que você quer? E ele, não, abre aí. Eu falei, não vou abrir não. E ele, como assim você não vai abrir? Eu falei, você vai ficar do lado de fora. Você não vai entrar. Aí ele, ué, bicho, tu não vai me receber? Eu falei, não, tu tá vindo aqui pra encher meu saco, velho. Eu tô aqui estudando, tô agarrado aqui, tu vai encher meu saco, tu vai embora, não vou te atender não. E ele ia embora, assim. E ele sabe que não era grosseria, porque era uma... Fase. Se você, por exemplo, escolhe ser fitness, você não pode estar bebendo esse vinho nessa hora. Ah, mas eu não escolho essas coisas porque eu sei que eu não vou cumprir. Então. Leandrão, pra gente encerrar, a gente sabe assim de tudo que você passou. Cabra que, assim como eu veio, talvez você muito mais do que eu ainda tive uma estrutura familiar financeiramente privilegiada, assim, do ponto de vista financeiro. Porque a gente deixou isso bem claro, que a questão financeira é só um dos aspectos que envolve todo esse dilema. Sim. Mas assim, tudo que você viveu até hoje, qual a sua visão sobre a vida e qual o recado que você daria para as pessoas que lutam por seus objetivos? E isso vai muito além de concurso. Você sabe que concurso é só um décimo dos objetivos, então é um universo muito acima. Você já falou um pouquinho que você acha que as pessoas hoje estão com a mentalidade sobre a vida muito amarrada no problema, em vez de mentalizar uma possível solução. Qual a visão do Leandro? O Leandro não é o Leandro promotor, não é o Leandro concurseiro. Qual a visão do Leandro pessoa, Leandro cidadão que vive todos os problemas que a gente vive do ponto de vista político, econômico, e nós estamos inseridos na sociedade, a gente participa de todos os problemas. Qual a visão sobre a vida e qual o recado que você deixa para todo mundo para tornar isso um pouco mais leve e produtivo? Olha, é muito complicado, porque isso aí daria 5 horas de respostas, né? Para você. A bateria nem dá, né? Isso aí daria para você. Eu encarei a minha vida, tudo, desde sempre, sempre primeiro, com a visão boa, sempre pela parte do copo meio cheio. Então, toda e qualquer situação, se você enfrenta adversidades, entenda que toda adversidade te evolui, te faz melhor, porque vai te fazer mais experiente, porque vai te fazer mais sábio em razão do problema que você enfrenta e, claro, se você não morrer, você vai ter que resolver de alguma forma. Então, primeiro, encarar tudo com boa vontade, com boa fé e pelo lado bom. Eu, tudo que acontece na minha vida, de bom ou de ruim, eu vejo pelo lado bom. Eu tenho isso comigo, desde sempre. Bati meu carro. Qual o lado bom? Podia ser pior. Deu só isso, não? Então, tá. Então eu sempre vejo por um lado bom. E aí você não sofre. Os desafios que a gente encara, e aí serve para qualquer área, qualquer coisa que você vai fazer. Se você for uma pessoa que não faz mal para o outro, não deseja mal para o outro, não age contra o outro, não trai o outro, a moral mínima, a ética mínima, as coisas tendem a funcionar para você. Então, para mim, é muito tranquilo, porque você não vai conhecer ninguém que me conheceu que falou que eu fiz algo para prejudicar, que eu fiz algo para atrapalhar, que eu fiz algo para... Não tem, porque nunca foi da minha índole. E eu sempre tive essa visão de vida desde, sei lá, talvez pela minha mãe. Minha mãe era uma pessoa muito pura, muito tranquila, muito inocente. Não sei te explicar de onde veio, mas eu não tive isso. Então, as coisas para mim, eu agradeço a Deus todo dia. Funcionou muito bem. Então, para quem é ruim, para quem deseja mal, para quem puxa tapete, para quem fala mal, para quem não respeita nada, para quem não tem regra nenhuma, eu acho que a vida vai ser mais difícil. Eu acho que vai ser um pouco mais complicado. Pode ser que funcione? Pode. Tem gente aí que diz que funcionou, eu não sei. Mas, para mim, eu acho que é o caminho do fracasso. Não é agradar todo mundo, não é agradar todo mundo. Agradar todo mundo também não te leva para frente, não. Mas é você saber que se você fizer a sua parte bem feita, com uma visão boa das coisas, inclusive as ruins que acontecem com você, você vai ter um progresso. Porque você vai encarar isso com uma certa naturalidade, independentemente do que vier. Então eu acho que faz diferença essa forma de ver as coisas, de você analisar tudo por o lado bom. Ache um lado bom.
E a gente aprende que a bonança vem, mas a dor vem junto, né? Não, sempre, mas aí aproveite a parte boa. Eu perdi meu pai e mãe aí nos últimos 3 anos. Parte ruim, porra, perdi pai e mãe. Mas parte boa, eu tenho 45 anos, porra. Tive minha vida, né, adolescência, adulta, tudo, cresci. Então, assim. Ao lado deles. Ao né? lado deles. Então, assim, tem a parte boa. Então, tem a parte boa e eu vejo pelo lado bom. Então, a vida é assim. Cada um vai carregar uma pedra a depender da pedra que você está disposto a carregar. Você só carrega aquilo que você quer. Você não é obrigado a colocar um peso. Então, veja pelo lado bom, porque você não carrega coisa desnecessária. E isso vale para quase tudo. Para quase tudo. Leandrão, a gente encerrando aqui, você que é inspiração para muitas outras pessoas, esse é o nome do programa, porque inspiração não é no sentido só de inspirar, mas é no sentido de provocar a ação. Qual o recado que você deixar aqui para a câmera principal aqui, qual o recado você deixa para as pessoas que estão lutando por seus sonhos, independente de qual que eles sejam, e querem atropelar as dificuldades que surgir para mim, surgem para você, para a gente já encerrar, deixe seu recado lá, de como as pessoas vão sair dessa situação, que pode ser ruim momentaneamente, mas pode ser o prenúncio de coisas muito melhores amanhã. Como a gente já sabe, nada que é ruim dura para sempre. Tudo passa. Então, a quem tem a disciplina, quem tem a sapiência de saber que vai passar, de que vai ser superado, de que tudo, sem exceção, tudo, com exceção da morte, né? Que a morte a gente não sabe ainda, mas com exceção da morte, tudo fica para trás. Resiliência, foco, disciplina, humildade, é uma série de substantivos que a gente poderia aconselhar. Conselho sempre é muito fácil, difícil é você fazer. Então a primeira crítica que a gente tem que fazer para a gente é ser realista. O que você faz? Você tem consciência do que você precisa fazer e do que você faz? Então faça essa análise. E aí, a partir do momento que você identificar o que precisa, corra atrás, melhore e não desista. Não desistir, eu acho que é a principal chave. Não desistir. Quem quer, faz acontecer. E faz mesmo. Avante. Então vamos brindar. Saúde. E tamo junto, meu irmão. Obrigado pela oportunidade. Eu agradeço. Você é foda. Eu não. Foda é meu pai, eu sou fodinha. Valeu, galera. Tamo junto.